Ciências para o terceiro ano, com a professora Milena Nicodemos. Para essa aula, você vai utilizar o seu livro de ciências nas páginas 124 a 128 e também a página 136. Para iniciar, nós iremos estudar o capítulo 11, os materiais que nos cercam. Então, iniciando aqui na página 124, vejamos. De repente, cai uma chuva bem forte e o ponto de ônibus não tem cobertura. Observe como as pessoas da cena abaixo se protegem numa situação como essa. Então, aqui a gente vê que essas pessoas estão em um ponto de ônibus e esse ponto não tem cobertura, né? E as pessoas estão se protegendo. Então, as pessoas aqui dessa figura utilizam diferentes objetos para tentar se proteger da chuva. Que objetos são esses, hein, gente? Qual material eles são feitos, né? Então, a moça aqui, de guarda-chuva amarelo. Então, ela está se protegendo da chuva utilizando aí um guarda-chuva amarelo. Do que é feito um guarda-chuva? O guarda-chuva é feito de plástico e metal, né? A garotinha, ela tá vestida aí de moletom. E ela tá se protegendo da chuva aí com o seu moletom. De que material é feito o moletom? O moletom é feito de tecido, né? E pode ser de diversos tipos de tecido. E o rapaz, ele está se protegendo com o quê, gente? Ele está se protegendo com um jornal. Será que o jornal vai proteger ele? O jornal é feito de papel, né? Então, é um material frágil para proteger da chuva. E quem se molhou menos e por quê? Quem se molhou menos aqui nessa imagem? Quem se molhou menos foi a moça que está protegida aí com o guarda-chuva. Por quê? Porque o material do guarda-chuva é o plástico, então ele é bem mais resistente e ele é hipermeável, né? Ele faz com que a chuva não atravesse aí o seu material, não ultrapasse, fazendo assim com que a pessoa não se molhe. Já a garota que está de moletom e o rapaz que está se protegendo com o jornal, eles se molharam bastante, né? Por quê? Porque o moletom ele é feito de tecido e ele não é 100% impermeável, ou seja, a água entra um pouco aí nesse material. E no papel também a água vai entrar bastante. Você já passou por uma situação parecida com a mostrada na figura? Como você se protegeu da chuva? E aí, como que você se protegeu da chuva em uma situação como essa? Às vezes, a chuva vem e nós não estamos preparados, né? Nem sempre estamos com um guarda-chuva. Então, o que você faria para se proteger em um momento como esse? Se não houvesse uma cobertura em que você pudesse ficar embaixo, né? Então, a gente inventa aí alguma maneira e encontra uma possibilidade de se proteger da chuva. Na página 125, nós vamos falar dos tipos de material. Todos os objetos que usamos são feitos de algum material. Muitas vezes, mais de um material é necessário para produzir um único objeto. Muitos materiais vêm das plantas, dos animais ou do solo. Isto é, não são fabricados pelo ser humano. Esses materiais são chamados de materiais naturais. A lã é proveniente do pelo das ovelhas e é um material natural usado para produzir roupas. Outro material natural usado para produzir roupas é o algodão, né? Como a gente vê aqui na imagem a seguir. O algodoeiro, planta da qual é retirado o algodão. O algodão é um material natural. O algodão ele é produzido, né, utilizado para produzir roupas e a gente também utiliza na nossa casa, né, o algodão. Utilizamos ele para fazer limpezas na nossa pele ou em outras situações aí no nosso dia a dia.
Os materiais fabricados pelo ser humano são chamados de materiais artificiais, como o plástico, o papel e o vidro são materiais artificiais. A produção deles permitiu a obtenção de uma imensa variedade de objetos. Em uma refeição, por exemplo, podemos usar panelas, talheres, copos e pratos feitos de materiais artificiais. Então, o plástico, o papel e o vidro são materiais artificiais em que o homem conseguiu produzir aí esses materiais. Aqui ao lado a gente vê o granito, que também é um material natural. Ele é uma rocha retirada do solo. E onde que a gente encontra esse granito no nosso dia a dia? Naquelas pedras de mármore, algumas são de granito mesmo, e em diversos ambientes, no chão, as pessoas utilizam no chão, né, como piso, nas cozinhas. Então a gente sempre encontra aí alguns locais que tem esse material granito. E aqui embaixo a gente vê um parque infantil com brinquedos feitos de materiais naturais, como a madeira e o sisal, e materiais artificiais, como a borracha e o plástico. Aqui a gente vê alguns brinquedos em madeira e vemos aqui também os pneus, né, que é um material artificial, alguns brinquedos aqui em plástico, tá? Então, esses são os tipos de materiais que a gente encontra aí no nosso ambiente. Os materiais naturais, que são aqueles retirados da natureza, e os materiais artificiais, que são produzidos pelo homem. Materiais do dia a dia. Alguns materiais comuns em nosso dia a dia são a argila, os metais, o plástico e o vidro. E nós vamos falar sobre cada um desses materiais. A argila. A argila é conhecida popularmente como barro e foi um dos primeiros materiais usados pela humanidade, por ser fácil de obter e ser flexível. Era modelada com as mãos e depois colocada em uma fogueira ou forno para endurecer. Depois de cozida, a argila passa a ser chamada de cerâmica. Utensílios como tigelas e panelas foram e ainda são fabricados desse modo. Porém, com o passar do tempo, muitos objetos de cerâmica, como telhas, tijolos e pisos, começaram a ser produzidos em indústrias. A cerâmica também é muito usada em obras de arte. Então, vocês já viram aí alguma coisa feita de argila, alguma coisa feita de cerâmica? Na sua casa tem. Se você olhar para as telhas da sua casa, né? Elas são feitas de argila, né? Como está descrito aqui no texto, elas são modeladas e colocadas em uma fogueira ou em um forno para endurecer e ficar dessa forma, né? Elas são modeladas para obter esse formato de telha e no forno elas vão para endurecer, né? Então, em nossas casas, geralmente nós temos estes telhados, né? Que são aí de argila. Algumas moradias brasileiras são construídas com argila, como as casas de pau a pique. Nesses casos, o barro é deixado ao relento para secar naturalmente a temperatura ambiente. Vocês já viram, né, alguma casa assim de argila? Eu já vi bastante. São essas casas em que a gente fala assim, é uma casa de barro. E elas são casas muito boas, porque elas têm, né, um aquecimento térmico muito bom, fazendo com que a casa não fique tão quente, né? Então, essa estrutura de barro, ela é muito utilizada ainda para construir casas, por ser mais barata, né, para construir e também por fornecer aí uma boa estrutura térmica, fazendo com que as casas não fiquem quentes, né? Então a gente vê aqui um exemplo, ó. O barro é usado para construir casas de pau a pique. A gente vê aqui um vaso de cerâmico marajoara, feito por indígenas da ilha de Marajó, no Pará.
e é considerada a arte de cerâmica mais antiga do Brasil. Temos os tijolos de cerâmica fabricados em olarias e são usados em construções variadas, né? Essa fábrica que é localizada em Patrocínio, Minas Gerais. Na sua região, com certeza tem uma fábrica como essa, que produz aí as telhas e os tijolos também, né? Geralmente as casas, a maioria delas são construídas com esses tijolos aí, que são feitos de argila. Agora vamos falar sobre os metais. Na natureza existem vários tipos de metais: ouro, ferro, alumínio, entre outros. A maior parte deles é encontradas em rochas. Para obter o metal, as rochas que contêm elementos como ferro, por exemplo, são trituradas e aquecidas a temperaturas muito altas, para que esse metal ele fique líquido, né? Para depois ele virar alguns objetos que a gente consiga utilizar. Nas usinas siderúrgicas, locais em que esse processo ocorre, o metal é derretido e é colocado em formas para compor barras e chapas. Nas fábricas, as chapas de metal são transformadas em vários tipos de objetos. Aqui nós temos um objeto muito comum de metal, que são as latas, né? E elas são fabricadas a partir de chapas de metal produzidas nas usinas siderúrgicas. Aqui a gente vê a extração do ferro em Congonhas, Minas Gerais, essa foto de 2014. E aqui a gente vê uma placa de aço saindo do forno em uma usina siderúrgica em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Também é uma foto de 2014. Então, aqui a gente pode observar um pouco do processo da extração do metal. Aqui nessa imagem, ó, a gente vê a rocha, e aí eles vão extrair esse metal dessa rocha, depois vão produzir essa placa de aço, e depois que produz essa placa de aço, né, elas são produzidas aí como as latas que nós conhecemos, sejam latas de refrigerante, tem as latas de conserva, dentre outras coisas produzidas com metal. Vidro. O vidro é obtido de uma mistura de areia e alguns outros materiais. Essa mistura é então aquecida a altas temperaturas até derreter. Nessa etapa, o vidro é flexível e pode ser moldado. Ele, então, endurece quando esfriado, adquirindo o formato desejado pelo fabricante. Peças como garrafas, janelas, lentes de óculos e lupas são produzidas dessa maneira. Olha que legal! Então, o vidro ele é obtido da mistura de areia e alguns outros componentes aí químicos, né? E ele, o seu formato inicial é líquido, onde o fabricante vai moldar do formato que ele quer, né, para utilizar esse vidro. Então, a gente pode ver garrafas de vidro, pratos de vidros, bacias de vidros, uma infinidade de objetos de vidro, né? A gente pode ver que ao lado uma peça de vidro sendo moldada. Aqui nesse momento o fabricante está moldando no formato que ele deseja que o vidro fique. E aqui, por fim, a gente vai falar do plástico. A maioria dos plásticos é produzida a partir do petróleo. O petróleo é um líquido oleoso e escuro encontrado em rochas profundas do solo. Sua formação ocorre com a deposição no fundo de lagos e mares de restos de animais, plantas e micro-organismos que morreram há milhões de anos. Os plásticos podem ser moldados de várias formas, dando origem a muitos objetos comuns do nosso cotidiano. Por ser resistente, barato e leve, é usado na fabricação de muitos objetos que antigamente eram feitos de metal ou vidro. Além do plástico, o petróleo também é usado para produzir gasolina, óleo diesel, querosene, asfalto e outros produtos. Certos tipos de tecido, como o nylon e o poliéster, também são feitos a partir do petróleo. E é muito importante a gente destacar o uso do plástico e a forma como ele é fabricado no nosso dia a dia,
Por quê? Porque o petróleo, ele é um mineral aí de uso, né, que a gente utiliza esse mineral e ele não é renovável. Por que que ele não é renovável? Quanto mais a gente usa, mais ele acaba, né? Pode ser que um dia não exista mais petróleo para produzir tudo isso que a gente acabou de ver. Então, a gente deve reduzir o uso do plástico. Por quê? Porque o plástico ele é um material muito resistente e ao jogar esse material na natureza, ele demora muito tempo para se decompor. O que é se decompor, professora? Ele demora muito tempo para se degradar, né, para virar pó. Ele demora centenas de anos. Então, por isso a gente vê bastante propagandas, publicidades falando para que a gente reduza o uso de plástico, porque esse objeto ele contamina o ambiente, principalmente se esse plástico ele for jogado em rios, em lagos, em mares, eles afetam os seres vivos que vivem lá nesses ambientes. Então, na sua casa, prefira utilizar outros tipos de materiais, como vidro, né, como metal. E se você for utilizar o plástico, utilize esse plástico por muitos anos. Não troque ele facilmente, porque ele tem uma grande duração. Ou se você junta muito plástico, você deve levar para a reciclagem, para que esse plástico sirva para produzir outros objetos, né? Ao invés de jogá-lo na natureza. Bacana? E aqui nessa página 128, nós temos aí uma questão. Observe as figuras e faça o que se pede. Identifique os materiais que são feitos os objetos e pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. Então, de amarelo você vai pintar o metal, de verde você vai pintar o vidro, de vermelho o plástico e de azul o papel. Então, você vai pintar cada objeto que for feito aí com esse material na sua cor correspondente. E aqui na página 136, a gente vai fazer duas questões falando aí dos materiais que a gente acabou de estudar. Questão 1. Circule os objetos feitos de materiais naturais e faça um X nos objetos feitos de materiais artificiais. Escreva o nome do material de que é feito e cada um dos objetos, né? E de cada um dos objetos. Aqui a gente tem uma caixa de plástico, temos um gorro de lã, uma jarra de vidro. Aqui está sendo produzida uma caneca de barro, uma caixa de papelão e um trenzinho de madeira. Se você não souber se é natural, o material é natural ou artificial, você pesquisa, tá bom? E aqui você vai colocar o nome do objeto e qual material ele é feito, tá? Eu já até falei aqui para vocês. Questão 2. Observe os objetos abaixo. Em seguida, complete as lacunas do texto. Os objetos que nós temos aqui, uma colher, um prato e uma cadeira. A é feita de metal e pode ser reciclada. O que aqui que é feito de metal e pode ser reciclada? A cadeira é feita de quê? Qual o material dessa cadeira? Enquanto o prato é feito de esse prato, ele não é de vidro. Qual o material desse prato? Também é possível usar para fazer todos esses objetos. Esse material é leve e resistente. Então, qual outro material a gente pode usar para fazer esses mesmos objetos, né? Esses 3 objetos? Então, capriche aí, pesquise, se precisar, volte nas páginas anteriores para encontrar as respostas dessas duas questões. Um abraço e até nossa próxima aula.